Leitura do livro de Jeremias, capítulos 5 ao 8, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Jeremias, capítulo 5. Corra para lá e para cá através das ruas de Jerusalém, e veja agora, e sabe, e busque nos seus lugares amplos, se puder encontrar um homem, se houver alguém que faça juízo, que busque a verdade, e eu vou perdoá-lo. E embora eles digam, o Senhor vive, certamente eles juram falsamente. Ó Senhor, não estão os teus olhos sobre a verdade? Tu os atingiste, mas eles não entristeceram-se. Tu consumiste, porém eles se recusaram a receber a correção. Eles fizeram as suas faces mais duras do que uma rocha. Eles se recusaram a retornar. Portanto eu disse, certamente estes são pobres. Eles são tolos porquanto não conhecem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Encontrar-me-ei com os grandes homens e falarei a eles, pois eles conhecem o caminho do Senhor e o juízo do seu Deus. Porém estes quebraram por completo o jugo e despedaçaram os cordões. Portanto, um leão da floresta os matará, e um lobo dos desertos os destruirá. Um leopardo irá vigiar as suas cidades. Todo que sair de lá será despedaçado, porque as suas transgressões são muitas e suas apostasias são maiores. Como te perdoarei por isto? Teus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Quando os fartei, cometeram adultério e ajuntaram-se em bandos nas casas das prostitutas. Eles eram como cavalos alimentados na manhã. Cada um relinchou a mulher do seu próximo. Não irei eu visitar por estas coisas, diz o Senhor. E não será vingada minha alma de uma nação como esta? Subi vós sobre os seus muros e destrui-o. Porém, não façais uma destruição absoluta. Removei as suas ameias, porque elas não pertencem ao Senhor. Pois a casa de Israel e a casa de Judá têm se comportado muito traiçoeiramente contra mim, diz o Senhor. Eles contradisseram ao Senhor e falaram: não é ele, nem o mal nos encontrará, nem veremos nós espada, nem fome. E os profetas tornar-se-ão vento, e a palavra não está neles. Portanto, isto será feito. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Visto que eles falaram tais palavras, eis que farei que minhas palavras em tua boca sejam em fogo, e a este povo em madeira, e eles serão devorados. E eis que eu trarei uma nação sobre vós de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação poderosa, é uma nação antiga, uma nação cujo idioma tu não conheces, nem entendes aquilo que dizem. A sua aljava é como um sepulcro aberto, eles são todos homens poderosos. E eles comerão a tua colheita e o teu pão, o qual teus filhos e tuas filhas deveriam comer. Eles comerão os teus rebanhos e os teus gados. Eles comerão as tuas vinhas e as tuas figueiras. Eles empobrecerão tuas cidades protegidas, nas quais tu confias através da espada. Contudo, naqueles dias, diz o Senhor, eu não farei de vós uma destruição absoluta. E isto acontecerá quando vós disserdes: por que razão faz o Senhor nosso Deus todas estas coisas contra nós? Então tu lhes responderás: conforme vós me abandonastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, então vós servireis a estrangeiros em uma terra que não é vossa. Declara isto na casa de Jacó e divulga isto em Judá, dizendo: ouve agora isto, ó povo tolo e sem entendimento, os quais têm olhos e não veem, os quais têm ouvidos e não ouvem. Vós não temeis a mim, diz o Senhor.
Vós não tremeis a minha presença, que pus a areia para o limite do mar como um decreto perpétuo que o mar não pode transpassá-la. E embora as ondas se agitem, contudo não podem prevalecer, embora rujam, não podem atravessá-la. Porém, este povo tem um coração revoltado e rebelde. Eles se revoltaram e partiram. Nem dizem eles em seu coração: vamos agora temer o Senhor nosso Deus, que dá chuva, tanto a temporã quanto a serôdia, no seu tempo. Ela reserva para nós as semanas determinadas da colheita. Vossas iniquidades desviam estas coisas e vossos pecados afastam as coisas boas de vós. Pois no meio de meu povo encontram-se homens perversos. Eles espreitam como aquele que coloca armadilhas. Eles colocam uma cilada, eles capturam homens. Como uma gaiola repleta de pássaros, assim são as suas casas, cheias de engano. Assim enriqueceram e tornaram-se grandes. Eles se engordaram e brilham. Sim, superam os feitos do perverso. Eles não julgam a causa do órfão. Contudo, eles prosperam e o direito do necessitado eles não julgam. Não visitarei eu por estas coisas, diz o Senhor. Não será minha alma vingada de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrível se comete na terra. Os profetas profetizam falsidade e os sacerdotes governam à sua maneira, e o meu povo ama fazê-lo assim. E o que fareis vós ao final disso? Jeremias capítulo 6. Ó vós, filhos de Benjamim, reuni-vos para fugir do meio de Jerusalém, e soprai a trombeta em Tecoa, e erguei um sinal de fogo em Bet-Aquerem, pois no norte surge o mal e grande destruição. Eu assemelhei a filha de Sião a uma mulher graciosa e delicada. Os pastores com os seus rebanhos virão até ela. Eles armarão as suas tendas contra ela ao seu redor. Eles apacentarão cada um em seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Erguei-vos e permite-nos subir ao meio-dia. Ai de nós, pois o dia declina, pois as sombras do entardecer se estendem. Erguei-vos e permite-nos ir à noite, e permite-nos destruir os seus palácios. Pois assim disse o Senhor dos Exércitos: cortai as árvores e levantai uma trincheira contra Jerusalém. Esta é a cidade a ser visitada. No meio dela só há opressão. Como uma fonte expele águas, assim ela expele sua perversidade. Violência e despojo se ouvem nela. Perante mim, continuamente há tristeza e feridas. Sê tu instruída, ó Jerusalém, para que a minha alma não se afaste de ti, para que eu não te torne em desolação, uma terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles irão colher inteiramente o remanescente de Israel como uma vinha. Volta tua mão como um colhedor de uvas para dentro dos cestos. A quem farei e advertirei para que eles possam ouvir? Eis que o seu ouvido é incircunciso e eles não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles uma desonra, eles não se deleitam nela. Portanto, eu estou repleto de fúria do Senhor, estou cansado de a conter. Eu irei derramá-la sobre os filhos que estão fora de suas casas e nas reuniões dos jovens. Pois até o marido com a esposa serão tomados, o idoso com aquele que está cheio de dias. E as suas casas serão revertidas para outros, juntamente com seus campos e esposas, pois eu estenderei a minha mão sobre os habitantes da terra, diz o Senhor. Porquanto, desde o menor até o maior deles, cada um é dado a ganância, e desde o profeta até o sacerdote, cada um comporta-se falsamente.
Eles também curam a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo: paz quando não há paz. Ficam, pois, envergonhados quando cometem abominação? Eles não se envergonham de modo algum, nem foram capazes de se ruborizar. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento em que eu os visitar, eles serão desmoralizados, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: permanecei-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas onde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas eles disseram: nós não andaremos neles. Também eu coloquei vigias sobre vós, dizendo: escutai ao som da trombeta. Porém, eles disseram: nós não escutaremos. Portanto, ouve vós, nações, e sabei, ó congregação, o que está entre eles. Ouve, ó terra, observa, eu trarei o mal sobre este povo, exatamente o fruto dos seus pensamentos, porque eles não escutaram as minhas palavras, nem a minha lei, porém a rejeitaram. Para qual propósito me vem o incenso de Sabá e o cálamo aromático de uma região distante? Vossas ofertas queimadas não são aceitáveis, nem os vossos sacrifícios agradáveis a mim. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu colocarei obstáculos perante este povo, e os pais e os filhos juntamente cairão sobre eles. O vizinho e o seu amigo perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo de uma região situada ao norte e uma grande nação será levantado dos confins da terra. Eles devem segurar o arco e a lança. Eles são cruéis e não têm misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e eles montam sobre cavalos, dispõem-se em formação como homens para guerrear contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, nossas mãos tornaram-se frágeis. A angústia se apoderou de nós e dor como de uma mulher em trabalho de parto. Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, pois a espada do inimigo e medo há por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de pano de saco e revolve-te em cinzas. Faze-te pranto, da mesma maneira que por um filho único, a mais amarga lamentação, pois o saqueador virá de repente sobre vós. Eu tenho te colocado por uma torre e uma fortificação no meio do meu povo, para que tu possas saber e testar os seus caminhos. Todos eles são os mais rebeldes e andam com difamadores. Eles são bronze e ferro, eles são todos corruptores. O folhe está queimado, o chumbo foi consumido pelo fogo. O fundidor derrete em vão, pois os perversos não são arrancados. Prata reprovada, os homens os chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias capítulo 7. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: coloca-te ao portão da casa do Senhor e proclama lá esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais nestes portões para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis vós em palavras mentirosas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. Pois se vós emendardes completamente os vossos caminhos e os vossos feitos, se vós realizardes julgamento entre um homem e o seu próximo, se vós não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que eu dei para vossos pais, para sempre e sempre.
Eis que vós confiais em palavras mentirosas que não podem beneficiar. Ireis vós roubar, assassinar e cometer adultério, e jurar falsamente, e queimar incenso para Baal, e andar após outros deuses a quem não conheceis. E vireis e vos colocareis perante a mim nesta casa, que é chamada pelo meu nome, e direis: nós somos livres para fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa, que é chamada pelo meu nome, um esconderijo de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu tenho visto isto, diz o Senhor. Porém, ide vós agora para meu lugar que estava em Siló, onde no princípio eu coloquei o meu nome, e vede o que lhe fiz pela perversidade do meu povo Israel. E agora, porque vós tendes feito todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, porém vós não ouvistes, e eu vos chamei, porém vós não respondestes. Portanto, eu farei a esta casa, que é chamada pelo meu nome, em que vós confiais, e ao lugar que eu dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E eu vos lançarei da minha presença, assim como eu expeli todos os vossos irmãos, a toda a semente de Efraim. Portanto, não oreis por este povo, nem levantes clamor, nem oração por eles. Nem faças intercessão a mim, pois eu não ouvirei. Não vês tu que eles fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam madeira e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam suas massas para fazerem bolos para a rainha do céu, e derramam ofertas de bebida para outros deuses, para que eles possam me provocar a ira. Eles provocam minha ira, diz o Senhor. Não provocam eles a si mesmos para a confusão de suas próprias faces? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e a minha fúria serão derramados sobre este lugar, sobre homem e sobre animal, e sobre as árvores do campo e sobre o fruto do chão, e se queimará e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: colocai vossas ofertas queimadas como os vossos sacrifícios e comei carne. Pois eu não falei a vossos pais, nem ordenei-lhes no dia que os trouxe para fora da terra do Egito, a respeito de ofertas queimadas ou sacrifícios. Porém isto lhes ordenei, dizendo: obedecei minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. E andai em todos os caminhos que vos tenho ordenado, para que isto vos vá bem. Porém eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos conselhos e na imaginação de seus corações perversos, e assim retrocederam e não avançaram. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até este dia, eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, diariamente madrugando e enviando-os. Contudo, eles não me escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém endureceram a sua cerviz e fizeram pior que os seus pais. Portanto, tu falarás todas estas palavras para eles, porém eles não te escutarão. Tu também os chamarás, porém eles não te responderão. Porém tu lhes dirás: esta é uma nação que não obedece à voz do Senhor seu Deus, nem recebe correção. A verdade já pereceu e foi cortada de sua boca. Corta teu cabelo, ó Jerusalém, e lança-o fora, e ergue uma lamentação sobre os lugares altos, pois o Senhor rejeitou e abandonou a geração de seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o mal à minha vista, diz o Senhor. Eles colocaram as suas abominações na casa sobre a qual é invocado o meu nome. E eles edificaram nos lugares altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimar os seus filhos e as suas filhas no fogo, o que eu não lhes ordenei e nem chegou ao meu coração. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este não será mais chamado Tofete, nem o vale do filho de Inom,
mas o vale da matança, pois eles enterrarão em Tofete até não haver mais lugar. E as carcaças deste povo servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Então eu farei cessar das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém a voz de regozijo e a voz de júbilo, e a voz do noivo e a voz da noiva, pois a terra será desolada. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, eles irão trazer para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos de seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E eles os espalharão perante o sol e a lua, e a todo o exército do céu, a quem eles têm amado, e a quem eles têm servido, e após quem eles têm andado, e a quem eles têm buscado, e a quem eles têm adorado. Eles não serão reunidos, nem serão enterrados. Eles serão por esterco sobre a face da terra. E morte será escolhida ao invés de vida por todo o remanescente daqueles que sobrarem desta família maligna, que restarem em todos os lugares para onde eu os tenho impelido, diz o Senhor dos Exércitos. Além disso, tu lhes dirás, assim diz o Senhor, eles cairão e não se levantarão? Desviar-se-ão e não retornarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém por uma apostasia perpétua? Eles agarram-se firmemente ao engano, eles recusam-se a retornar. Eu escutei e ouvi, porém eles não falaram corretamente. Nenhum homem arrepende-se de sua perversidade, dizendo, o que eu tenho feito? Cada um atenta para o seu rumo, como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Sim, a cegonha no céu conhece os tempos determinados, e a tartaruga marinha, e o grou, e a andorinha observam o tempo de sua vinda, porém o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que certamente em vão fez ele isto, a pena dos escribas é vã. Os homens sábios estão envergonhados, eles não estão consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria há neles. Portanto, darei as suas esposas a outros e os seus campos para aqueles que os herdaram, pois cada um, desde o menor até o maior, é dado a ganância, desde o profeta até o sacerdote. Cada um deles comporta-se falsamente. Porque eles curaram a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo, paz, paz quando não há paz. Estavam, pois, envergonhados quando cometeram abominação? Não, de modo algum envergonharam-se, nem foram capazes de envergonhar-se. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento da sua visitação, serão desmoralizados, diz o Senhor. Eu certamente os consumirei, diz o Senhor. Não haverá uvas na vinha, nem figos na figueira, e a folha irá murchar, e o que eu lhes dei deixarão de existir por causa deles. Porque nós nos sentamos imóveis. Reúne-vos e entremos nas cidades protegidas e estejamos ali em silêncio, pois o Senhor nosso Deus nos emudeceu e nos deu água de fel para beber, porque nós pecamos contra o Senhor. Nós procuramos paz, porém não chegou bem algum. E o tempo da cura, e eis que nos sobreveio aflição. O resfolegar dos seus cavalos foi ouvido desde Dan. A terra toda tremeu ao som do relinchar dos seus fortes, porque eles chegaram e devoraram a terra e tudo o que há nela, e a cidade e aqueles que habitam nela.
Porque eis que eu enviarei entre vós serpentes e cocatrizes, contra as quais não haverá encantamento, e elas os morderão, diz o Senhor. No tempo em que eu me confrontaria contra a tristeza, meu coração desfalece em mim. Eis a voz de choro da filha do meu povo por causa daqueles que habitam em uma região distante. Não está o Senhor em Sião? Não está o seu rei dentro dela? Porque eles me provocaram a ira com as suas imagens esculpidas e com estranhas vaidades. A colheita passou, o verão está terminado e nós não estamos salvos. Pela ferida da filha de meu povo, estou ferido, estou de luto. O assombro tomou conta de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Por que então não se recuperou a saúde da filha do meu povo? Completamos hoje mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica. Você sabia que ao acordar, você já pode ouvir a nossa leitura bíblica? Diariamente, às 4 horas da manhã, a leitura é postada. Desta forma, assim que acordar, você pode fazer a sua leitura bíblica. Quer saber o planejamento da leitura do dia? Faz o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Aproveite para incentivar outras pessoas a fazerem a leitura e a conhecerem a palavra de Deus. Antes de eu me despedir, vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, que também nos ajuda a levar a palavra de Deus a outras pessoas. E lembre-se, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.